Olá pessoal, vamos agora resolver o teste número 9 da P1 de 2019. Esse é um teste que aborda o conceito de regras de derivação e da associação entre a derivada e a reta tangente ao gráfico de uma função. No caso, a questão ela pede que nós calculemos um ponto pertencente à reta tangente do gráfico da função f de x é igual a arco tangente da raiz de x no ponto de abscissa 3, ou seja, no ponto x é igual a 3. Então a primeira coisa que a gente tem que lembrar é a interpretação da derivada como relacionada à reta tangente do gráfico de uma função. Se nós temos a derivação, se uma função ela é diferenciável, a gente tem que o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico num ponto equivale à derivada nesse ponto. E, portanto, a gente consegue escrever a equação dessa reta em função da derivada e do valor do ponto. Então, se a gente pega um ponto qualquer, x0, a gente pode definir a nossa reta tangente pela equação y menos f de x0 é igual a derivada de f no ponto x0 vezes x menos x0, sendo que y e x são pontos pertencentes a essa reta tangente. Então, para a gente poder determinar a equação da reta, a gente tem que encontrar o valor do meu f de x0 e do meu f' de x0. O que é esse x0? É o ponto que pertence ao gráfico da função, ou seja, na nossa questão, o nosso x0 é igual a 3. Vamos começar pelo cálculo da primeira derivada dessa função. A gente quer então calcular f' de x, que é basicamente a derivada da função arco tangente de raiz de x. Agora vem uma coisa importante. O que é esse arco tangente da raiz de x? Eu basicamente estou pegando x, tirando a raiz quadrada dele e depois calculando o arco tangente desse valor. Ou seja, eu basicamente estou fazendo uma composição entre a função arco tangente e a função raiz de x. Eu tenho uma função composta. Qual das nossas regras de derivação trata da derivada de funções compostas? A regra da cadeia. Então, para calcular f' de x, eu vou aplicar a regra da cadeia. Como a gente aplica? Eu vou escrever a função de fora, deixa eu pegar outra cor, como sendo esse amarelo, e a função de dentro como sendo esse vermelho. A regra da cadeia nos diz que a derivada da função composta é a derivada. Acho que esse amarelo não ficou muito bom. Vou pegar esse azulzinho aqui. É a derivada da função de fora, ou seja, a derivada do meu arco tangente. Dentro dele eu aplico a função de dentro, ou seja, eu aplico o raiz de x e multiplico isso tudo pela própria derivada de raiz de x. Quanto é a derivada de arco tangente? Normalmente, se a gente só pegasse arco tangente de x, a gente teria que a derivada dele seria 1 sobre 1 mais x quadrado. Só que nesse caso, a gente quer calcular essa derivada quando esse x é, na verdade, raiz de x. Então, a gente vai colocar aqui 1 sobre 1 mais raiz de x ao quadrado. E quanto é a derivada de raiz de x? É a mesma coisa que eu reescrever esse raiz de x como sendo x elevado a meio. Se você olhar na questão 7, eu expliquei para vocês como essa equivalência se dá. E isso daqui é a derivada de polinômios que a gente já conhece, a famosa regra do tombo. Então a parte esquerda, ela acaba virando 1 sobre 1 mais x, enquanto na parte da direita, eu vou pegar esse meio e vou tombar. E eu vou subtrair 1 do expoente, ou seja, eu vou escrever
como sendo x elevado a menos meio. Então isso daqui, se eu agrupar tudo, vai ficar 1 sobre 2 vezes 1 mais x. E esse x elevado a menos meio é o mesmo que 1 sobre raiz de x. Pronto. Essa é a primeira derivada da nossa função. E eu vou deixar dessa forma, porque vai ficar mais fácil daqui a pouco. Vamos então calcular quanto vale essa função no ponto x igual a 3. Ou seja, eu quero o meu f de 3. Isso daqui é a mesma coisa que calcular o arco tangente de raiz de 3. Se a gente lembrar, o arco tangente ele está definido para o primeiro e para o quarto quadrante. A gente tem que aplicar essas restrições para a gente poder ganhar algumas propriedades. Então os valores daqui são só os valores que vão de π sobre 2 até menos π sobre 2. A gente não considera esse lado. E se a gente se lembrar, raiz de 3 é a tangente de um dos nossos arcos notáveis. Quais são os arcos notáveis? Ou seja, os arcos que a gente sempre tem que lembrar. São o π sobre 6, ou 30 graus, o π sobre 4, ou 45 graus, e o π sobre 3, ou 60 graus. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão encontrar uma tabela com os valores do seno, do cosseno, da tangente e até de outras funções trigonométricas para esses arcos, que eles são bem tranquilos de calcular. Nesse caso, quando eu tenho o arco tangente da raiz de 3, eu vou estar falando do π sobre 3. Lembrando que em cálculo a gente sempre trabalha com radianos. Graus tem outras funções e a gente não considera aqui na disciplina essa unidade, a gente trabalha mais com radianos. Bom, vamos agora calcular a outra parte, que é o f' de 3. Então, o f' de 3 é só substituir x como sendo 3 nessa expressão aqui. Então eu vou ter 1 sobre 2 vezes 1 mais 3 vezes a raiz de 3. 1 mais 3 é igual a 4. 4 vezes 2 é 8. Então isso daqui é 1 sobre 8 raiz de 3. E agora a gente racionaliza isso daqui. Ou seja, eu multiplico em cima e embaixo por raiz de 3 sobre 3. Esse raiz de 3 aqui e o outro vão virar 3, porque eu vou ter raiz de 3 ao quadrado, que é 3. Isso daqui vai virar raiz de 3 sobre 24, sendo que 24 é 8 vezes 3. Então agora eu tenho todos os valores. É só eu substituir na minha função. Desculpa, na equação da nossa reta tangente. Então eu vou ter y menos o f de 3, que é π sobre 3. É igual ao f' de 3, que a gente acabou de calcular aqui do lado, raiz de 3 sobre 24 vezes x menos 3. Essa daqui é a equação que descreve a reta tangente para todos os pontos x e y pertencentes a essa reta. Porém, se a gente olhar na nossa questão, a gente vai ter um conjunto de diversos pontos. Qual é o ponto que a gente tem que escolher? Se a gente prestar atenção, todos eles têm o valor de x como sendo 0. Então a gente substitui esse x aqui por 0 na função e acha o valor de y que torna essa sentença verdadeira. Ou seja, a gente quer calcular qual é o valor, qual é o par correspondente ao 0 nessa reta. Então a gente vai fazer y menos π sobre 3 é igual a raiz de 3 sobre 24 vezes 0 menos 3. Eu posso passar esse menos π sobre 3 para lá, então eu vou ter y é igual a π sobre 3 menos 3 raiz de 3 sobre 24. Eu posso cancelar esse 3 com esse 24 e eu vou ter aqui o nosso y é π sobre 3 menos raiz de 3 sobre 8. Então, o ponto dentre aqueles que estão listados que pertence à reta tangente dessa função é o ponto 0 π sobre 3 menos raiz de 3 sobre 8,
que é uma das alternativas que consta lá na questão. Esse foi o teste número 9 da P1 de 2019.